tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Bom, vamos falar Seguir agora com o parto. Vamos fazer de conta que a gente está falando de um parto em casa, quase tipo um free birth, né? Tipo, parto assim, selvagem, no seu estado selvagem, natural. Sim. Como é que começa? Ele pode começar rompendo? Vocês falam romper a bolsa? Ou não? Rompendo a bolsa. A bolsa rompeu. Claramente não é que nem nos filmes. Quando a bolsa rompe, não é indicação de que tem que correr para nenhum lugar. Sim, e ela pode ficar. Na verdade, a maioria das vezes ela não rompe, né? Não indica o começo. Fissura um pouco. Ou pode acontecer que você perdeu o tapão mucoso. Tampão mucoso. Ou uma combinação disso. Ou que você começa com contrações que elas são mais fortes do que você já vem tendo, que pode até ter durante a sua gestação toda, né? As mal chamadas Braxton Hicks, porque a gente não quer nenhum nome colonizador de um homem nas nossas contrações. Bem observado, né? Porque várias coisas têm nome daí dos caras, né? Vamos mudar isso. Contrações. Que tem pessoas que em inglês, pelo menos, até contrações, muitas mulheres não chamam mais. Não gostam. Viu? É verdade, né? Elas chamam de surges ou waves, né? Waves eu gosto. Porque indica as contrações, elas estão meio que se relacionando com, como se diz? Calambre? Cãibra. Cãibra, né? Que eu vou ler agora uma parte do livro Pariremos com Prazer, da Cacilda Rodrigues Bustos, para entender um pouco esse funcionamento do útero e da fisiologia, antes de entrar mais profundamente no parto mesmo. Ótimo. Eu vou ler aqui. Assim, explica o Reed, os feixes, agora tá falando do útero mesmo, os feixes Assim explica Reed, os feixes longitudinais. Assim explica Reed, os feixes longitudinais têm a função de esvaziar e os circulares de reter. E quando os longitudinais empurram para fora, os circulares devem relaxar e se distender. A mesma coisa no útero como na bexiga. Reed segue explicando que os feixes longitudinais se ligam ao sistema nervoso parasimpático, enquanto os circulares ao simpático. Como se sabe, o SNPS, também chamado sistema vagal, é o que se ativa no estado de relaxamento. E o simpático é o que funciona no estado de estresse e de alerta.
Assim, por isso, conclui Reed, o colo não se dilata quando a mulher está nesse estado, com o SNS ativado. A fisiologia do parto, estabelecida ao longo da evolução, prevê a detenção de um processo de parto se aparecer um risco para a fêmea. Por isso, o colo, como diz Le Boyer, não diminui à vontade se a mulher estiver em situação de estresse. De modo que as fibras circulares, em vez de funcionar em harmonia com o movimento das longitudinais, oferecem uma resistência, entre parênteses, contração, que faz com que essas últimas entrem em um movimento espasmódico. Alguns espasmos que causam a dor da cólica, mas que não são reconhecidos como tais, e sim como se fossem as contrações normais do parto. Por isso que tem mulheres que gostam de chamar de waves ou surges e não contração. Assim, Reed chega à conclusão de que o medo, que mantém ativo o sistema simpático, impede o relaxamento e a distensão dos músculos circulares da boca do útero, gerando um movimento espástico ou espasmódico do útero, o que considera uma disfunção da fisiologia natural e normal do parto. Na comparação feita por Reed entre o funcionamento da bexiga e do útero, acredito que está a chave do último passo, que faltou a ser dado por esse pesquisador genial e de respeito, para entender definitivamente a fisiologia do parto. Porque o útero, diferentemente da bexiga, tem receptores de ocitocina no tecido muscular para se ativar com a chegada desse hormônio. Ou seja, no útero intervém a sexualidade, coisa que não acontece na bexiga. Por isso, sua fisiologia não é nada parecida nem comparável com a do útero. De fato, quando um parto é induzido, ou quando existe a intenção de acelerá-lo com a ocitocina sintética, o que acontece é que as fibras longitudinais do útero vibram de modo espasmódico, dando puxões nas fibras circulares que permanecem contraídas. Além disso, a ocitocina sintética age com força, em vez de agir de modo progressivo. Por isso, é muito frequente que um parto induzido termine em cesárea. A fisiologia natural do parto supõe o estado de relaxamento da mulher, o sistema nervoso simpático desativado e a produção natural de ocitocina. Ai, sensacional. Ou seja, partimos do princípio de que a mulher se sentir segura é a chave para a fisiologia fluir, né? E aí, segurança vai depender de muita coisa. Muita coisa. Desde, tipo, confio que eu sei parir ou não, me sinto confiante em relação às decisões que eu tomei, de onde parir, de quem ter comigo, situações inesperadas, né? Porque, assim, muitas vezes o que acontece na instituição é que você pode até ir na maternidade lá conhecer e ver como é que é a salinha e tal, e escolher lá um apartamento e tudo mais. Mas você não tem noção de como você vai ser tratada lá dentro, né? Então, a cada passo do que vai acontecendo com você, tudo é novo, e são pessoas. Então, é muito comum que a mulher não esteja. Pode ser que algumas não, né? Pode ser que algumas estejam ali num estado completamente confiante e tranquilas. Mas é muito possível que você fique num estado meio alerta, tipo assim, o que vai acontecer agora, entendeu? Né? Total. Então, isso já é, digamos, um ambiente, né, uma circunstância que já não é favorável para a fisiologia do parto fluir, né? Então, todas as decisões que você vai tomar que sejam para dar o máximo possível de amparo para você sentir essa segurança, né? Seja em todos esses níveis, né? Sim. Outra coisa que eu queria ler. Vou ler um pouquinho umas coisas antes. Leia. Várias. A Cacilda continua. Também quero destacar a necessidade de fazer uma reflexão sobre o parto a partir da perspectiva da biologia evolutiva. No colégio estudávamos que os seres humanos são animais racionais e que
era esta qualidade de seres racionais o que nos diferenciava do resto dos animais irracionais. No entanto, parece que o que mais nos diferencia das outras espécies não é o conhecido desenvolvimento do sistema neurológico humano, mas um grande desenvolvimento da sexualidade. A sexualidade humana não tem comparação nem em quantidade nem em qualidade com o do resto dos nossos parentes animais. Talvez a grande capacidade orgástica humana esteja relacionada às transformações associadas à adquisição da posição bípede e que deram lugar à nossa espécie. Porque quando a fêmea se colocou de pé e deixou o útero à mercê da força da gravidade, foi preciso um aperfeiçoamento específico para o dispositivo de fechamento e abertura do útero. Não era uma característica qualquer da espécie, mas uma mudança imprescindível para não desaparecer. Por isso, a atividade sexual que causa um parto, que tem bases neuroendócrinas musculares semelhantes em todas as mamíferas, teve que se tornar mais intensa, mais fibras musculares, mais terminações nervosas, mais atividade fisiológica e sexual para fechar e abrir a entrada do útero. Assim, parece que a chave está na sexualidade feminina, que por mais que para Freud fosse um continente sombrio e inexplorado, está aí. Além disso, não se sabe ao certo se é totalmente inexplorado. Nossa, demais. Demais. Então, sempre a importância de entender basicamente que essa frase, né, que o que gera o bebê é a mesma coisa que vai fazer o parto, que vai fazer não sei como se fala em português isso, mas o que gerou o bebê é a mesma condição que vai fazer ele nascer. Que vai fazer nascer. Sim. É assim a perfeição do... Sim, e são exatamente os mesmos hormônios, né? São exatamente que são os mesmos. segregados na relação sexual, na concepção, são os que têm um papel fundamental na gestação, no trabalho de parto, né? E no pós também. E então, na lactância? Lactância, total. Então é uma coisa muito... É muito esse contínuo que a gente fala. Se vê na fisiologia esse contínuo. Sim. E aí a gente tem, bom, o Michel Adan chama os hormônios do amor, né? Ele chama a ocitocina, né? Tem um papel bem fundamental em tudo isso. E aqui a gente já vai, então, trazer essa perspectiva da sexualidade e do que é necessário para o momento da concepção. Muito na maioria das vezes, as pessoas gostam de ter relação sexual em privacidade, né? Em um ambiente acolhedor, né? Onde você tenha intimidade. E isso também é necessário no momento do trabalho de parto, do parto. Intimidade, privacidade, né? Uma luz um pouquinho mais baixa, um ambiente realmente cálido, íntimo, né? Então, isso já te ajuda a se sentir relaxada, a se sentir num ambiente íntimo e a liberar esses hormônios. A liberar ocitocina. E essa liberação desses hormônios, que tem um jogo muito sutil, assim, porque a liberação hormonal é algo muito sutil, né? Vai dar esse desencadeamento e vai guiar essa orquestra aí toda do trabalho de parto. Então, se você já parte de um começo onde você não está segura e onde você não tem privacidade, então você já está jogando em contra o seu trabalho de parto, né? Total. E é isso que precisa ser olhado em primeiro lugar, como está essa circunstância inicial, né? Bom, deixa eu ler mais um. Aqui ela fala um pouco a mesma coisa que eu já li.
Ela fala, muitos anos procuro explicações fisiológicas coerentes para entender o parto. E verdade seja dita, tem sido muito difícil encontrá-las. Apesar de tais explicações existirem, muito disseminadas e nas obras de difícil acesso para as pessoas comuns, sobre o simples funcionamento básico neuromuscular do útero, só encontrei quando li Revelation of Childbirth, de Reed. Aí ela fala a mesma coisa que eu já falei em outra parte, dos músculos longitudinais, isso. E do medo. E depois, de fato, a dificuldade do parto, de modo geral, não tem a ver com o famoso quadril estreito, mas com a distensão dos músculos do útero. E a dor das contrações do parto são cólicas. Reed comparava o funcionamento do útero com a bexiga, e ela fala de novo isso. Mas os músculos do útero, diferentemente dos músculos da bexiga, têm receptores de ocitocina que nos indicam a existência de um dispositivo específico para ativar o reflexo muscular do útero, um dispositivo que faz parte do sistema sexual. Por isso, se compararmos o funcionamento do útero com o dos outros órgãos afetados pelo sistema sexual, acredito que fica mais fácil entender de modo global o funcionamento do útero. Como Martin Kalama explica, a pressão que o bebê exerce ao sugar o mamilo não seria suficiente para extrair o leite, e é preciso um dispositivo interno na mãe para o bombeamento e exerção do leite, um movimento reflexivo das fibras mioepiteliais que recobrem os alvéolos dos seios. Esse dispositivo é ativado quando as moléculas de ocitocina são encaixadas, que chegam pela corrente sanguínea, em receptores que se encontram nas tais fibras mioepiteliais. Ou seja, o dispositivo que ativa o reflexo de ejeção do leite pertence a um processo sexual, porque a ocitocina é liberada com a pulsão sexual. Daí vem a relação entre o desejo materno e o êxito da amamentação, sobre a qual Niles Newton já falou. Então, os receptores de ocitocina se encontram nas mamas, no útero e na vagina. Por isso, nós podemos ver assim como esse jogo hormonal ele é importante em todo esse processo. E a ocitocina, ela é o hormônio relacionado ao vínculo da mãe com o bebê, né? Então, assim, esse amor que as mulheres comentam, né? Que sente um amor que nunca sentiu na vida, essa conexão com o bebê, toda essa vontade de cuidar, essa coisa que é inerente, assim mesmo, da maternidade, né? Ele é todo regado à ocitocina, né? E é necessário a ocitocina estar fluindo no corpo dessa mulher. Então, através desses receptores da mama, do útero e tudo mais, é o que vai dar esse funcionamento de todo esse processo. Que vai gerar essas ondas, essas ondas e a dilatação. Então, a gente está, conforme vai passando o tempo, a liberação é cada vez maior. E vai acontecendo isso. As ondas vão intensificando e a mulher vai se abrindo. Exato. E a ocitocina, ela está presente durante toda a gestação, né? Mas no final ela vai ficando cada vez maior e no trabalho de parto ela chega no ápice, né? E outro hormônio muito importante nessa etapa também é a endorfina, que ela faz com que entre esses momentos de ondas aparece endorfina, que é como uma anestesia natural, e essa sensação de se sentir, né? Bem, de bem-estar. Tem mulheres que descrevem até tipo uma sensação de nunca se sentir tão bem na vida, de high também, de meio high, se sentir drogada, né? Então,
faz parte desse sistema Sim. tão perfeito para você. Tem muitas mulheres que talvez, eu até, né, acho que não sabia da endorfina. Faz pouco tempo que eu fiquei sabendo. Sério? Uhum. E eu acho que quando a gente tem medo da dor no parto, a gente não tem essa informação. Eu não tinha. Quando eu tinha medo da dor no parto, eu nunca pensava na endorfina que estava presente e que é perfeito, faz Sim. com que a gente possa lidar de outro jeito, né? É diferente Sim. imaginar uma dor que começa e nunca termina e é tipo sem parar, não? Sim. E que você não tem nada que você possa fazer, né? Nenhuma ajuda física. Sendo que você tem uma farmacinha interna. Tem uma farmácia interna. E ela também é tipo ondas. As ondas não são uma coisa que tá o tempo todo. Sim. Ela se retira e volta. Sim. E isso vai acontecendo de uma maneira gradativa. Às vezes mais gradativa, às vezes menos, né? Vai depender de cada parto. Mas, então, assim, as contrações, elas vêm, né? As ondas, elas vêm, elas ficam um tempinho e vão embora. E ficam um tempo longo. Até a próxima onda que vem, fica um tempinho e tem um tempo longo. E, gradativamente, o tempo, o espaço entre elas vai diminuindo e o tempo da onda vai aumentando. Então, esse é o avanço, digamos, do trabalho de parto, né? Tem uma coisa que a gente não falou do começo, que muitas vezes esse começo é diferente, né, para cada mulher. E tem vezes que pode ser que dure vários dias, Sim. tipo uma semana, que você pensa o tempo todo que já vai começar e acontece que você de noite tem contrações ou ondas super fortes e de repente chega amanhã, sai o sol e parou. E você continua com a vida normal. Isso pode causar ansiedade, né? ansiedade, sim, uma sensação de incomodidade, sim, incômodo. É bom voltar para esse pensamento de estar com o que está acontecendo, de estar presente com o que está acontecendo e tentar não pular para o momento que segue. Sim. Entender que você já está parindo, já está acontecendo. Sim. E que é uma preparação para a próxima etapa, né? E que tá tudo certo. Isso pode acontecer. Muitas mulheres não sabem disso, né? Então elas ficam naquela, todo no trabalho de parto não tá, daí, parou e tal, e daí fica gastando uma energia que ela precisa guardar para depois, quando vai estar em trabalho de parto. Então, saibam que é perfeitamente normal você ficar nesse teste, digamos assim, nesse treinamento, né? Por vários dias. E entender que é perfeito, porque talvez, o que é? Talvez o bebê tá muito em cima, por exemplo, e precisa de uma semana para descer bem e se colocar direito. Se você apura, como se diz apura? Apura pode ser. Apura esse processo, aí acaba com que o bebê estava muito em cima, então tiveram que intervenir para blá blá blá. Entender que tá acontecendo do jeito que tem que acontecer. Sim, e dar tempo ao tempo. O trabalho de parto daí ele começa a desencadear e começa a ficar mais fluido quando essas contrações começam a entrar numa certa ritmicidade, assim, né? Então, às vezes você até tem várias contrações seguidas, mas daí dá um espaço, né? Daí vem uma, daí vem outra. Quando não tá muito com ritmo, ainda tá nessa preparação. Depois vai entrando num certo ritmo, elas vão ficando cada vez mais seguidas, mais intensas, né, com mais tempo, mas sempre vai ter um tempinho de descanso entre uma e outra, né? Então é importante esse treinamento, que é muito bom para a vida, de uma maneira geral, mas a gestante treinar, de que é o momento presente, viver uma contração de cada vez, né? Porque a tua mente vai, em algum momento, de repente, você vive uma contração intensa e você fala, meu Deus do céu, e eu tenho mais muito, então a mente já vai lá para frente.
Ah, já vou ter sim. várias, Como não é que eu sei. vou? E aí entra no desespero. Não, vive uma onda de cada vez. E isso da onda é muito legal porque as mulheres narram que é realmente como uma onda, né? Que ela Aham. vem, chega num pico e aí ela desce. E É. isso é interessante, você saber surfar essa onda e quando a contração tá indo embora, você já entrar no estado de relaxamento, né? E aí Uhum. aproveitar realmente esse descanso. Se você É. tá tensa, a contração tá indo embora e você tá tensa ainda, porque você já tá pensando na próxima, digamos, né? E aí Uhum. você não flui nesse relaxamento e não consegue esse descanso. Aham. Então é realmente assim um trabalho muito que vai Importante. estar relacionado o físico e o mental, né? E essa capacidade de estar entregue no momento Uhum. presente com o relaxamento. E outro hormônio que eu estava lembrando, eu não sei agora qual que é, vou checar depois Que qual que é da faz como gente, que dá tipo uma anestesiada assim mesmo, tipo um anestésico natural. Hum, Tem mais um hormônio da nossa farmacinha que, tipo, anestesia também. A gente tem os nossos uhum. anestésicos. Só que Temos. precisa estar essa possibilidade deles estarem fluindo bem, né? Então, É. em relação Entre- à dor, a gente também Entregado. produz esses É. hormônios que nos ajudam Uhum. a lidar com essa dor, né? E outra coisa importante é o movimento nesse Total. momento. Entender que você e o bebê juntos estão gerando e se colocando do jeito perfeito para ele sair. Não, Sim. então você se sentir livre para se movimentar para onde você quiser, fazer as posturas que seu corpo pede, estar Uhum. muito conectada com o seu bebê nesse momento. Sim, deixando se Não, guiar, né? é, Intuitivamente e não estar vai. com o olhar para fora, para o que as pessoas que estão te acompanhando te dizem para fazer. Não, se É. conecta com seu corpo, com sua respiração, com seu bebê, vai mexendo, vai Uhum. se movimentando. Sim. E outra coisa que entra aqui agora que você comentou, que pode ser uma trava, né, em relação a, enfim, toda essa questão que a gente fala de tabu, de sexualidade, de expressão da mulher e tudo mais, é a vergonha, né? É o achar, ter essa voz meio do ridículo, sabe? Tipo, ai, qual posição pode, qual não pode? Sabe essa coisa dessa conversa mental? Não, permitir que Sim. o corpo Uhum. flua, se faça a postura mais bizarra que for, mas se é a que você precisa, tá livre para esse movimento, né? Isso E é legal também de trabalhar também durante a gestação, né? Dessa dança, assim, dessa liberdade mesmo. também por isso eu acho que é bem diferente. Primeiro que escolher pessoas, convidar pessoas para o seu parto que você sinta essa confiança, realmente de Sim, poder cagar do lado dessa pessoa, de é, poder, é, não sei se fazer sexo, porque talvez você não faria, mas sim, talvez sim, sentir essa confiança. E, e eu acho que isso é, é muito favorecido pelo atendimento de parteiras. A sim. diferença de ir na instituição, porque Uhum. você vai fazendo uma relação na gestação toda e talvez elas vão para sua casa sempre, e aí É você tudo mais íntimo, é né? mais íntimo. Uhum. Mais tempo, mais intimidade. E aqui entra uma questão bem importante. A mulher não gosta de se sentir observada. Observada. Pode Uhum, perceber os bichinhos, né? Os mamíferos, eles se escondem as fêmeas se escondem para parir. Por quê? uhum, Você não quer que ninguém esteja te olhando, na verdade, é um momento íntimo, né? é, Então, que mais uma vez, a gente falando daquilo, que as pessoas que estejam no ambiente tenham essa sensibilidade de não estar ali com o olhão em cima, é, ou com uma postura, né, que a pessoa enfim, possa se sentir julgada. Isso pode ser um jogo mental da própria pessoa, né? Mas, enfim, coisas para prestar atenção. sim. Durante a Eu gestação e o trabalho de parto, essa liberdade e esse não se sentir observada, nem, né, se sentir é, julgada e tudo mais. até, por exemplo, quando eu imagino o meu parto, eu quero o acompanhamento de uma parteira, Uhum, mas eu imagino
tendo Ela num ela cantinho. só. Não, tipo, eu imagino só com meu parceiro no meu quarto, por exemplo, não Sim, ela presente. eu Tipo, também, eu ela em também. outro lugar da casa. E se Sim. eu quiser, eu chamo ela, mas se não, Uhum. tem esse momento íntimo, É, sexual, sagrado da gente. sim. Também penso isso. É. Então, isso também É. dá pra E, pensar. e cada mulher daí encontrar, né, o que que ela precisa, assim, né? Como que vai ser a minha segurança, né? Cada um vai encontrar Uhum, a sua fórmula aí. Mas é importante você ser muito verdadeira com você mesma, do que é essa segurança, essa liberdade para você, né? total. Então tá, então a gente tá Ah, ali na. também Diga. comer e beber à vontade, Sim, coisas é, que muitas vezes não são permitidas. sim. Um trabalho Importante de falar. parto pode ser relativamente rápido ou demorar muitas horas, inclusive dias, né? Dias. É. Então é importante não ficar nessa de que ai, começou e daí você deixa de comer, deixa de se hidratar, e é muito importante que você continue essa hidratação e essa nutrição, né, na maneira Uhum, como você sentir ali no momento, porque você vai precisar de energia, né? é. É uma coisa exigente, lá para o final a mulher se sente muito exigida, então é importante que tenha coisinhas nutritivas e saudáveis, assim, e naturais à mão e que você possa ir comendo enquanto dá. Sim. É Nossa, bem comum, você. ao mesmo tempo, que haja uma diarreia, né? Uhum. Provavelmente ali no começo, trabalho de parto, assim, o corpo sabiamente esvazia ali os intestinos E e também um cocô, né? Durante. Sem durante, ser diarreia. Sim. total, sim, Sim. no trabalho de parto, principalmente no expulsivo, é bem comum a presença de fezes. Esse é um outro Fezes. ponto para a gente é, normalizar, né, em relação Uhum. ao trabalho de parto. Trabalho de parto e parto tem fluidos corporais, tem sangue, tem líquido, Uhum. tem fluidos corporais, né? Tem fluidos. E a gente lida de uma maneira muito esquisita em relação a isso, então. Para algumas pessoas pode ser uma coisa meio impactante e é bom você já ir normalizando realmente, né? Aham. E é totalmente fisiológico, né? E Também vomitar vomitar muitas vezes pode acontece. muitas vezes e tá relacionado com a dilatação, o Sim, vômito. sim. A dilatação gera Uhum, esse vômito. sim. Muitas vezes acontece que a mulher vocalize Uhum, nesse processo. Tem muita relação entre a boca e a vulva e a vagina e o cérvix a e o garganta, né? diafragma e a garganta e o solo pélvico são espelhos, esses Uhum, dois. Então, o vocalizar grave e deixar o queixo cair e, e até cantar, às vezes, o que uhum, aparece na mulher ajuda muito. Um, para relaxar e dilatar, e dois, para entrar nesse transe, nesse uhum. espaço de entrega e de ir para outro Sim, lugar. sim. Então que Então, seja intuitivo, né? Que uhum, venha de dentro essa expressão vocal, né? Se é que ela vem, né? Para algumas uhum, mulheres não vem, não vem? para outras sim, mas que não seja uma coisa ensaiada, digamos assim, né? Não. Às vezes para algumas mulheres pode ser que elas tenham que forçar um pouquinho ali para se familiarizar, mas que seja uma expressão que venha de dentro, que você se permita expressar, né? E muitas relatam que elas conseguem lidar com a contração através da vocalização, né? Que é como se fosse um Total. suporte, assim, se apoia na voz para viver, para surfar essa onda, né? Uhum, Entre aspas, assim. Então, a sim. vocalização é algo bem interessante. Você abre a boca e faz esse som grave e Uhum, tá abrindo sua uhum, vagina. sim. Depois tem como outro auxiliar do dor, tem a água, que pode ajudar muito, já seja na piscina ou no chuveiro, assim, quente, bem
como Na se região diz? lombar ali, né? Na região lombar. Uhum. Ajuda muito para Sim. muitas mulheres escolhem outras mulheres. Muitas mulheres, você vê que elas usam a água e no momento do expulsivo preferem estar na terra. Uhum. Porque precisam isso de mais também. firmeza, né? Uhum. Algumas gostam de parir na água, enfim. Aí acho Aham. que eu não consigo muito assim. Eu vejo, escutando alguns relatos, assim, algumas mulheres elas tipo já meio que predeterminam como elas querem fazer as coisas, sabe? E eu não consigo predefinir muito, porque eu acho que é muito de sentir na hora, sabe? Tipo, ai, qual Eu também. posição? Sei lá o que eu vou querer na hora, né? Também não sei. Então, Muitas mas parem sentadas no, como se diz, inodoro, no vaso sanitário, né? no vaso, né? Eu acho que ninguém predetermina isso, mas acontece muito. Ai, ai, Então, muito. não dá para saber. Depois, música, né? Pode ser uma coisa interessante. Música. Criar uma playlist. Enfim, um ambiente gostosinho, assim, né? Com o que você sentir que possa ser cálido e íntimo. Uhum. Algumas colocam velinhas, né? Aromaterapia. Saber quais óleos usar, óbvio. Aham. Ter acesso à água é muito importante, essa água quentinha. Aí a pessoa que está te acompanhando, seja uma doula, seja o companheiro, o uso de massagem, o toque, né, o carinho, tudo isso da mulher se sentir acolhida para quem está acompanhando é bem e que entra nesse espaço, óbvio, né, que ela queira que esteja ali perto dela. Isso é bem interessante, ajuda muito a lidar com todo esse processo. E muitas mulheres dizem que surpresas acontecem, assim, né? Por exemplo, a mulher gosta de massagem, na hora do trabalho de parto, ela não quer suporta nada, ser né? tocada. Não quer. Ou às vezes vem uma coisa dela xingar Deus e o mundo, uma coisa meio assim agressiva. Ou ela queria estar acompanhada e no momento quer estar sozinha, Exato, ou ao inverso, né? Queria exato. parir sozinha e no momento quer companhia. Precisa de alguém, Sim. exatamente. Então é um mundo de muitas possibilidades. É bom que você tenha várias cartas ali na mão para Uhum. esse jogo de cintura, assim, né? Essa adaptação para tudo que seja necessário no momento que esteja ali à disposição e as pessoas ali junto que têm essa sensibilidade de entender qual que é a tua Uhum. necessidade nesse momento, né? Outra coisa que ajuda, primeiro, para iniciar o trabalho de parto e também para ajudar o desenvolvimento e a relaxação mesmo relaxamento é se tocar. Uhum. Se tocar pode ser uma ferramenta que muitas mulheres usam. Você E disse talvez, tocar masturbação ou se tocar sim, do toque? Ah, tá, porque em não, português masturbação. se tocar não é Ah, tá. exatamente isso. Uhum. Masturbação. Tocar seus genitais e mamas, né? Tudo. Pode. É a oxitocina. É Exato. o hormônio. Muito bem, então a gente está aqui nessa evolução, né, do trabalho de parto, as contrações ficando mais intensas, todo esse ambiente, todas essas coisas que é importante levar em consideração. Mais uma E coisa que eu lembrei do. Qual o nome dessa parteira famosa? Ina May Gaskin. A Ina May Gaskin. Que ela fala, e eu achei muito legal, e eu falei para uma amiga quando ela ia parir, e ela falou que ajudou muito, que ela pensou nisso. E é a visualização de uma flor se abrindo. eu vi esses dias isso, eu achei super É, legal. Uhum. De se aparentemente visualizar se Uhum. abrindo, né? Ou Se seja, abrindo como uma flor ou qualquer imagem que você tenha de abertura. na natureza, né? Eu achei muito lindo, inclusive, que eu estou acompanhando uma gestante, né? E dei essa ideia para ela de fazer um altar de parto. E o altar de parto, ele é um cantinho da sua casa que você vai colocar as coisas que fazem sentido para você, que remetam ao sagrado para você. Então, para cada mulher vai ser, né, algo, tipo pedras, tipo imagem de santos ou de
né, de algo que remeta ali à crença da mulher, As mulheres na sua linhagem. as mulheres na sua linhagem, mulheres parindo em várias, tipo, culturas, coisas da infância dela, enfim, tudo que fizer sentido. E é muito legal, que é o que eu estou propondo para ela agora, as mulheres que são a rede de apoio escreverem uma carta ou colocarem, tipo, frases motivacionais, sabe? Uma coisa assim feita à mão mesmo por essas mulheres, e ela colocar tudo isso ali naquele altarzinho. E que ela vá durante a gestação, tendo um momento do dia em que ela senta ali e fica ali se mergulhando, assim, né? Em tudo que aquilo representa, porque olha e traz muita informação, né? É uma simbologia bem forte. Legal. E você estar no trabalho de parto com esse altar é muito legal, né? Porque, assim, tem momentos que são muito desafiadores, né? Então, você ter por mais que vários momentos do trabalho de parto você está com os olhos fechados, né? Mas que você tenha um ponto onde você foca e você se conecta com toda essa força, com todas essas, né? Isso que você foi alimentando durante a gestação, eu acho muito legal. E aí você já tem uma relação, né, com tudo isso. Exato. Então é muito forte, né? Até amuletos, né? Lembro que você contou daquela Ai, sim, companheira que fez o curso de doula com você, né? Que ela pariu com uma pedrinha, assim, que vocês tinham feito todo um lance simbólico durante o curso, e ela pariu segurando a pedra e sentia a presença de vocês lá, né? Então são essas coisas, assim, são detalhes e são muito importantes. E aí eles falavam nos últimos dias ali da gestação, né? Se quiser, antes também, colocar flor no altar. E observar realmente o botão desabrochando, sabe? Então, eu acho que é algo muito sutil e muito simbólico, porque eles falam assim: você observa a flor e de repente ela abre, sabe? Total. Né? Ela vai abrindo, de repente de uma hora para outra ela abriu, né? Então, eu acho que isso remete muito a essa abertura interior, assim. Achei super lindo. Super. Bem lindo. Também outra coisa, falando na abertura, é que não precisa o toque para saber quando a mulher está aberta. Esse é todo um tópico, né? É todo um tópico, o que a toque, gente tem discutido. o exame de toques, mas falando assim de parto selvagem fisiológico, é uma intervenção que pode e provavelmente vai intervenir com essas coisas que a gente falou, da sensação, primeiro da sua sexualidade, segundo da sua desconexão com o mundo, com a relaxação, o relaxamento, não sei, relaxamento e pode atrapalhar muito, não é uma coisa sutil, inofensiva. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Gueira, só para explicar o que é o exame de toque. Tá. O exame, porque para a gente fica meio óbvio, mas, né? O exame de toque é um exame onde, né, o obstetra ou a parteira, o profissional ali, a enfermeira obstétrica, que está atendendo, introduz 2 dedos dentro da vagina e eles vão medir quantos centímetros, né, está de dilatação. E isso supostamente indica a evolução do trabalho de parto, né? Inclusive no atendimento protocolar nas maternidades era bem rígido, assim, você tinha que dilatar tipo 1 centímetro a cada hora, como se fosse uma máquina, né? Então a proposta que a gente traz já é de que a dilatação ela é super fluida, super orgânica, né? Às vezes você vai dilatar bastante no começo, depois vai dar uma parada, depois dilata um pouco mais, ou às vezes vai ficar uma dilatação um pouquinho, às vezes ela dilata bastante, ou vai um pouquinho mais gradativa, né? Enfim. Pode ir rapidamente de 0 a 10, ou pode demorar muito, 20 horas, sei lá. Pode ficar ali um tempo na mesma, né, medida, digamos. Então, assim, uma das coisas que eu vejo, assim, que a galera, assim, que tá buscando um parto mais hands-off, que a gente chama, né, que é com o mínimo de intervenção possível,
é que é questionável, inclusive, essa necessidade do exame de toque. Às vezes ele vai ser necessário para tomada de decisão de alguma coisa muito específica, mas ele ficou muito Poucas protocolar. vezes. É, Poucas vezes. tipo, na maternidade, por exemplo, eles fazem de 2 em 2 horas, que é tipo para ver como que você está indo, né? E o como você está indo, ele está sendo indicado por muitos outros fatores, né? Total. Mas, inclusive, a galera da humanização eu vejo que fazem bastante exame de toque, Muito. assim. Inclusive parteiras em atendimento em casa. Exato. Eu acho que é tipo das últimas coisas que remanescem, que ficam ainda aí. Que se baseiam muito nisso. Então, é uma coisa para você dar uma pesquisada e conversar com a pessoa que vai te atender, como que é a conduta dela, né, em relação ao exame de toque, porque uma questão do exame de toque é que ele é desconfortável. Nenhuma mulher fala que é uma coisa super tranquila, né? Mas eu já vi mulheres que, por exemplo, estavam no meio do trabalho de parto e pediram exame de toque e ao ouvir, isso também a gente fala de números, né? Já vou abrir um parênteses, mas assim, ao ouvir que ela estava com 5 centímetros de dilatação, aquilo, ela achou o máximo e deu uma super força dela para seguir adiante, entendeu? Por isso que eu não gosto dos números, porque também a parteira, ou seja, quem for, poderia também falar: você está progredindo, você está aberta. Exato. Né? Sem o uso do número, que pode... é o que eu vejo que várias fazem. Ah, você está indo super bem, entendeu? É. Porque, na minha visão, né? Na minha visão, eu não gostaria de saber números, porque eu acho que números é uma coisa muito do racional, sabe? Você colocar ali num contexto muito do racional, tipo, tá, é 0 a 10, eu tô no 5, sabe? Você já entra ali num processo muito na mental. mente, noutra mente, não na mente, não entra no neocórtex, não? Exato. Então, mas eu já vi mulheres também que, por exemplo, estão ali na evolução do trabalho de parto e daí, sei lá, ela acha que já tá nos finalmente e daí vem, fazem um exame de toque e falam, está com 4. E aquilo, tipo, pum, é um banho de água fria, né? Então, assim, tem circunstâncias e circunstâncias. Eu acho que é uma coisa bem pessoal e para ser conversado com a pessoa que vai acompanhar, ver qual que é a real necessidade ali e questionar qual que é a real necessidade, porque às vezes a pessoa tá bem apegada a essa prática, né? A pessoa que está atendendo precisa saber, né, da evolução através disso, mas eu tenho escutado várias enfermeiras obstétricas e parteiras que têm essa conduta, assim, de fazer nada, de fazer se a mulher pede e de fazer em circunstâncias muito específicas, assim, realmente, e não como uma coisa que, preciso saber como tá, sabe? Para mim, entendendo a fisiologia do parto, realmente é preciso sei lá, tipo a cesárea, é uma coisa que só em alguma situação particular e se a mulher quiser, né? Então, continua o trabalho de parto, a gente já está no transe total, né? Que a gente chama do vulgo Partolândia, né? Partolândia. E isso é um nome, eu acho legal Partolândia, na real. Eu também porque gosto. Porque é realmente um estado muito específico de consciência em que você não está com a sua consciência de vigília, né? Essa consciência normal do dia a dia. Você realmente está num mundo muito interno, aonde você perde a noção do tempo, você perde a noção do espaço, você perde a noção, às vezes, de quem você é. Você abre realmente né, a conexão. Muitas mulheres relatam experiências místicas, espirituais muito profundas nesse transe, né? A gente pode chamar de um transe, assim. E a sensação de que vai morrer aparece também aqui. Sim, pode aparecer. Que é bem um ritual de passagem aí, né? Um dos portais que você passa realmente, você enfrenta os seus medos. Não, eu tô batendo uma mão na outra. Vai morrer! Acho que foi estranho, né? Foi o mais Vênus em Escórpio que você já Vai fez. Vai morrer! É que nós passamos por muitas mortes, né? Durante a vida.
simbólicas Mas e o parto é uma mais, né? Uma mais dela. esse momento é simbólico, é real, né? E O que você era vai morre. morrer nesse momento, vai nascer outra mulher. Exato. E muitas mulheres contam isso como se fosse uma coisa assim. Não, você não tá entendendo. Eu achei que eu ia morrer, como se fosse a única, né? E, gente, é uma coisa bem comum de acontecer, assim, chegar um momento e Uhum. você achar que você não consegue mais e que você vai morrer. É justamente esse momento aonde você vai sair dessa zona de conforto e dar um passo no além mesmo, no desconhecido, né? Isso é parte do trabalho de parto. Total. E saber que você tá perto. Quando Exato. aparece isso, pronto. É porque você Tá tá perto. bem, É bem na só o frente. É, sim. E último aí, momento. muitas vezes, nesses momentos, as mulheres vão para cesárea, né? É. Porque talvez, enfim, quem está acompanhando. Eu sei que não é fácil você, como companheiro, alguém que está acompanhando, ver a mulher nesse estado, né? Uhum. Assim, porque realmente é desafiador e você está vendo que é difícil mesmo, né? Mas se você tem esse conhecimento de que é parte do processo, enfim, tá numa posição muito Sabe? mais É. relaxada, dando força para ela dar esse passo, né? Uhum. E aí Que aí precisa vem. de uma. Aí é um bom momento. Eu adoro essa frase da história que você tem, da mulher que usa a frase. É um Sim, bom momento para essa frase. Agora é, fala. a frase que diz o seguinte: permita que o seu corpo te leve aonde você jamais foi. Tipo, entendeu? É o salto no abismo, né? Eu É acho o assim salto esse no momento. abismo. É, o E último salto. é. E aí também eu acho que nasce essa sensação que as mulheres sentem assim depois de parir, né? Porque daí vem essa parte extremamente difícil, desafiadora, e daí ocorre o nascimento, e a mulher sente esse êxtase e fala, eu posso fazer qualquer coisa, né? Tipo Uhum. assim, se eu fiz isso, eu Total. acho que e realmente deve dar uma Sim. marca na consciência da mulher de que ela pode fazer qualquer coisa, né? Extremamente empoderadora, assim. E a gente pode, realmente. Bom, daí estamos, Aí estamos perto do expulsivo. Aí pode acontecer uma coisa que muitas mulheres descrevem. Eu já ouvi duas descrições desse momento. O 90% descreveu vontade de fazer o cocô mais gigante da vida. e que Uma acham que é o sensação. cocô, né? E Tipo, que elas não têm acham que é o noção de cocô. que estão parindo, né? Falam, não, eu tô com vontade Aham. de fazer Não, cocô. é enorme cocô. Tipo, eu vou fazer cocô. E a outra que eu já ouvi, que foi a minoria, é uma sensação do corpo estar se partindo ao meio, Ao tipo, da meio. vagina estar se Sim, partindo ao eu já meio. ouvi. Eu já vi É. vários desses, na verdade, de que você Hum. sentir que você tá sendo dividida no meio, assim. Dividida no É. meio. É. Curioso, né? É. Que realmente, bom, simbolicamente tá, né? É. Sendo aberta, assim. Uhum. E Só para antes da gente chegar nessa sim. parte do expulsivo, é importante a gente entender que o bebê o processo de dilatação ele está acontecendo porque a cabeça do bebê, o bebezinho está descendo e está se encaixando, né, nessa Uhum. passagem e está girando, né? Então Sim. isso que a gente falou das contrações uterinas, né, desse movimento do útero, dos feixes que são assim verticais e dos circulares, né? Então empurra lá, Aham. vai todo esse jogo hormonal e o bebê vai se encaixando, vai buscando seu espaço. Por isso a importância do movimento da mãe, movimento de pelvis. Muito importante a mulher estar em posições verticais, né? Usando Uhum. aí a gravidade a seu favor. E o bebê vai empurrando, vai abrindo esse espaço e ele vai, então, vai ficando cada vez mais intenso todo esse trabalho, né? E aí ele vai coroando, né? Que a gente chama. Então, para ele coroar, já tem que estar com a dilatação completa, né? A cabecinha tem que. E o coroar é a cabecinha, ela aparece ali, né? Ela aparece aí. Só que esse processo pode também durar várias horas, né? Então, às vezes vem a Aham. contração, a cabecinha ela sai, daí ela volta, né?
E aí sai, daí volta. Então, isso é completamente normal. Não quer dizer que precisa apressar alguma coisa, ou que o bebê está em qualquer coisa, entalado, parado, não está fluindo, né? Às vezes, para algumas mulheres, esse processo vai ser mais longo. E uma coisa que é interessante quando a cabecinha aparece ali, que eu vejo que para muitas mulheres é bem empoderador, é colocar a mão e sentir, né? Porque parece que ela palpa mesmo, ela fala, meu Deus, já tá aqui, né? Muitas Aí, falam que dá um boost, assim, tipo, uau, sim. né? E também falam que ajuda a não... Como se diz desgarrar? Desgarrar, peraí. Ai, me vem desgarrar. Dilacerar. Dilacerar? Uau. Para ajudar a Não, não... lacerar. Ah, a Laceração. não lacerar. É, Se você bota a mão e vai acompanhando esse sim, processo da expulsão com sua mão, ajuda muito a não lacerar. exato. Uhum. Ajuda. Porque é uma E musculatura, né, que vai ali se preparando nesse estiramento e ela vai gradativamente até se estirar bastante, né, ao máximo para a cabeça passar. E se isso é feito de uma maneira harmônica, não rasga, né? A laceração seria o rasgar aí, né, dessa. rasgar, essa palavra. É que a Rasgar. gente fala laceração, mas. Laceração. E então a mulher precisa encontrar ali a postura que seja ali intuitivamente a melhor para ela parir, pode ser de pé, de joelho, de quatro apoios, num banquinho baixo, né? Enfim, uma É perna em cima, o jeito que for, o que ela sinta, né? Ela nesse vai momento. sentir no momento, porque o Sim, bebê vai estar informando o que sim, precisa, não porque ela tem uma decisão racional exato. sobre o assunto. E outra coisa também, falando de racional, é o puxo, né? Que a gente chama. Então, o puxo, ele é esse movimento que começa a aparecer nesse momento final, que é uma coisa que nasce de dentro e que a mulher não consegue controlar, tipo, ela não consegue É, não empurrar, né? é O um puxo reflexo. é um reflexo muito forte, realmente, de vontade de fazer força, né? As mulheres falam, ai, tô com vontade de fazer força, com vontade de empurrar Ele realmente o aparece bebê para sozinho. fora. E ele vem, e é interessante que que não seja dirigido, que a gente fala, né? Porque nas maternidades é muito comum darem as instruções para a mulher de quando fazer força. E É, isso não é fisiológico, né? Então que a não. mulher vá empurrando quando o corpo sentir, que não seja da sua mente ali, né? É, do mesmo jeito que quando você vomita, esse Sim, reflexo de que você vem, não né? consegue parar, É. né? Como que Uhum. acontece sozinho. Sim. E nesse momento do expulsivo, Expulsivo. expulsivo, é, tem um boost aí de adrenalina. O que Uhum. antes era ocitocina e passa a ser depois de que você sente que já não consegue mais, que tá muito Isso. cansada, que vai morrer, tá aí tipo, não consigo mais, de repente, puf, É. boost adrenalina, super alerta, força É muito engraçado de e ver as mulheres passarem de um estado, tipo, total high lá na Partolândia e tal, lá, e não consigo, e não sei o que, não sei o que. De repente elas abrem o olho, assim, e, tipo, e ganham ali uma... Você é, vê realmente, assim, que muda a postura da mulher, que daí ela vai realmente a pro farmácia, né? expulsivo. A farmácia A interna farmácia que, é... que isso aqui eu vi faz pouco tempo também, que é o. Porque eu sabia que a mulher tinha esse boost de adrenalina, mas aparentemente o O bebê bebê também. também, É, o bebê sim. também, por isso. Bom, o bebê e a mãe tem esse boost de adrenalina no expulsivo, porque eles dois estão alertas quando ele nasce. Os dois têm que se reconhecer e Uhum, se olhar e tem que fluir essa ocitocina de novo depois. uhum, Eles têm que ter esse momento de apaixonamento sim, e também o corpo, quando acontece isso, o corpo entende que você já pariu. Então exato. começa a Uhum, contrair o útero, desprende a placenta, o bebê vai poder achar a mama sim. e
tudo isso é importante. Depois a gente, em outro episódio, vai falar das intervenções, mas essas são as coisas que a gente talvez pensa, tipo, da anestesia, como se dice? Anestesia. No, pero el nombre, la epidural. Epidural. Uhum. Pensa, ninguém fala muito Uhum. que chega no bebê e que os bebês nascem drogados Entorpecidos. e não Uhum. tem esse boost de adrenalina natural Sim. que eles teriam nesse momento, que é muito importante para muitas coisas. Tudo tem uma relação com o que vai acontecer depois. Sim. Cada coisa que acontece Vai acontece interferir de um na jeito para a próxima coisa. Sim. E é de um jeito perfeito. Sim. Então, isso, no expulsivo tem esse boost de adrenalina na mãe e no bebê. E, gente, esse momento pós-parto, na primeira hora, é o momento onde vai ter o ápice hormonal. Por isso que a gente fala tanto da Golden Hour. Se você não sabe, a gente vai falar num outro, porque é um outro capítulo, que é o momento logo após o nascimento. Ele é muito importante. É muito importante que o bebê fique com a mãe em contato, pele a pele, que não seja separado. E nesse momento, a adrenalina junto com a ocitocina lá no auge, existe esse reconhecimento do bebê. O bebê olha para a mãe, né? Tá no peito dela, tá pele a pele, eles se olham e é tipo um apaixonamento mesmo. Imagina cheiram. assim, Eles se cheiro, cheiram, sim, os dois contato, se pele a cheiram. pele, é uma coisa assim, é muito importante. E quando a mulher e o bebê são privados desse momento, muitas consequências existem. A gente vai falar mais para frente, mas só para, como agora para finalizar esse capítulo do parto aqui, é importante frisar isso, né? Dessa importância. E aí, isso, né, também, que muita gente não sabe que tem que parir a placenta, né? Então, a placenta, o parto só termina depois que a placenta é parida. Isso também. Peraí. Faltou o aro de fogo no Ah, é. expulsivo que muitas mulheres descrevem. Esse momento Sim. onde a cabeça coroa, muitas descrevem esse Anel de fogo, né? ardor, anel de fogo. Tipo um fogo na vulva. Sim, que arde assim, né? Quando Que a arde. cabeça tá passando. Uhum. Sim. E Para parir a placenta é preciso tudo a mesma coisa que foi preciso para parir o bebê. Ou Sim. seja, voltar porque às vezes acontece que depois do parto tem um ambiente assim de celebração e de conversa e para como se tivesse acabado, né? Como se tivesse acabado e para parir a placenta precisa dessa coisa íntima e Ocitocina. relaxada, ocitocina. É importante que o bebê esteja mamando para produzir a ocitocina, que o seu corpo entenda que você já pariu o bebê. E muitas vezes, para respeitar esses tempos, o que eles recomendam é, tipo, por exemplo, nos primeiros 40 minutos, nem mencionar a placenta. Que a mulher esteja realmente com seu bebê nesse momento todo. E depois, porque muitas vezes a mulher esquece da placenta completamente. Então, em algum momento, depois de um bom tempo, relembrar a placenta. E aí, às vezes, é só levantar, ou às vezes é um pouco mais trabalhoso, dependendo da mulher e da situação. E o cordão, ele vai ser cortado só depois que a placenta foi parida. Sim. E que o cordão Deixe não de pulsar. deixe de pulsar. Porque a placenta, ela devolve muita quantidade de sangue para o bebê. Então é muito importante essa devolução da sangue. É muito importante que o bebê receba todo esse sangue e não cortar o cordão antes disso. Exato. Ele vai receber muita coisa. Falando em receber muita coisa,
Na passagem pela vagina, que a gente não falou, também é a primeira colonização das bactérias da mãe. Quando ele passa Sim, pela vagina, cria a microbiota dele com as sim, bactérias e o ambiente da mãe. sim. Depois, Gente, é, a tal da microbiota, ela é uma coisa que está sendo falada, assim, porque estão estudando, sei lá, dos últimos 10 anos para cá, né, que falam mais disso, que é todas as bactérias que a gente tem no nosso intestino, né, e que tá, sim, enfim, o nosso intestino está muito conectado com o cérebro, enfim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que está tudo interconectado, né? A total. separação realmente é uma ilusão, né? Uhum. E eu lembro de uma consteladora barra doula barra nutricionista, que eu não lembro o nome dela agora, mas eu vi ela falando sobre isso, eu achei super interessante, que ela falava o seguinte, ela tem anos, né, de atendimento clínico, assim, de nutrição, e ela sempre atendeu muitas mães, né, em toda essa dinâmica de amamentação e tudo mais, né, várias coisas, e ela fala sobre isso, né? Sobre a importância do bebê passar pelo canal vaginal, porque é a Uhum. primeira colonização dessas bactérias. Então, é a primeira. Imprint. É o imprint também, muito relacionado ao nosso sistema imunológico, né? Uhum. E que alguns médicos, sabendo disso, inclusive quando o bebê nasce de cesárea, pegam um pano, passam na vagina da mãe e passam no rosto da Sim. criança para ela ser colonizada. Super legal isso. Aham. E ela diz o seguinte, que ela tem visto cada vez mais crianças com alergias alimentares que, segundo ela, é pelo alto índice de cesárea e pelo bebê não ter, né, esse Uhum. primeiro contato, e a extrema higienização também, que é uma coisa Ah, muito da total. nossa, né, dos Nossa, nossos tempos, né? era. Sim. A gente pulou assim digamos, de uma, é, ai, me foi a palavra, De. falta de higiene, digamos, né? É. Muita mortalidade infantil era em relação a isso. Bom, mortalidade em todos os sentidos em relação a isso. Daí a gente foi para o outro extremo, entende? Aham. Porque é importante, né, que a gente esteja em contato com as bactérias e com o entorno para a gente realmente desenvolver, né, essa Total. microbiota e tal. Então, super importante Super isso. importante. E. E tan, tan, tan. E então nesse momento de pós-nascimento, né? É bem importante para o bebê sentir o cheiro da mãe. Isso uma vez eu vi um pediatra falando, né? Que nesse cheiro que sente, né? E nessa presença da mãe, porque imagina, né? Saiu, tá ali há 9 meses praticamente, dentro da barriga da mãe, é um com a mãe, tem essa consciência de ser um, e daí, nesse momento do nascimento, existe essa separação, essa primeira separação, que por si só já é bastante forte, né? Uhum. Então, o bebê estar em contato com a mãe dá essa interpretação do tipo, ok, mas eu tô aqui com a minha mãe, que é a minha segurança, que é o meu mundo, né? Para a criança, É. a mãe é o mundo, é o universo dele. E quando isso é rompido, que ele é separado da mãe, que ele se sente sozinho, é a primeira marca de abandono que a criança vive, né? E que fica lá no inconsciente, Uhum. ele liga um mecanismo de sobrevivência. Uhum. E aí, inclusive, isso eu vi num documentário que eles falavam que se tem conhecimento sobre os impactos da separação dos bebês e das mães há muito tempo. E que, inclusive, os espartanos separavam os bebês das mães propositalmente para Uhum. que eles fossem mais, assim, os guerreiros mais competitivos e mais violentos. Olha que louco, né? Olha que E louco. hoje tem E a muitos gente hoje é estudos. rotina. É rotina. Protocolo. Total. E por motivos, Protocolo. assim, idiotas, né? Mas, assim, hoje tem muitos estudos vinculando índice de violência, de, sei lá, de dependência química, várias coisas que as pessoas apresentam na vida adulta com o nascimento. E Uhum. com tudo isso que a gente está falando que é importante quando negligenciado, né? Então é muito, muito louco. Sim, muito. Então, eu acho que falta só a primeira amamentação, que
sai o calostro. Sim, colostro em português. Colostro. Ah, é. Que eu te corrigi no outro. No Que eu espanhol. falei, colostro é calostro, né? Colostro, que ele não é o leite que depois vai descer 2 ou 3 dias depois. Ele é perfeitamente também desenvolvido com mais gordura, né? Ele tem muita nutrição, então não precisa também beber tanto. E também o bebê está desenvolvendo os seus órgãos, então no começo ele vai precisar muito menos do que depois. E já que a gente botou esse ambiente, você tá na sua casa, você tá na sua cama, você tá no seu ambiente, não tem que ir para lugar nenhum, você tá aí com seu bebê, tranquila. É ótimo. Sim, total. E esse colostro, dizem assim, né, entre aspas, que é a primeira vacina, né, natural que o bebê toma, porque ele é muito, muito rico, assim, muito importante. Então, que seja incentivada essa primeira amamentação. E é bem bonitinho de ver os bebês, eles nascem, você coloca na barriga e eles vão escalando, né, o corpo da mãe e vão direto, assim, né, parece as tartaruguinhas quando nascem, vão direto para o mar. É a mesma cena, assim, e vão tentar pegar ali o peito e tal, né? O bebê é um E mamífero, o como bebê é um fala o mamífero. Michel Odent. Sim. E eu acho que para finalizar esse episódio, que já está bem longo, falar sobre as visitas, né? Então, sobre essa questão da intimidade. A gente fala muito de parto em casa, porque tanto eu quanto a Jaz, a gente, na nossa visão, é o melhor lugar para se viver um parto por vários motivos. Eu acredito que é possível viver um parto com respeito na maternidade, mas tem várias coisas que fogem da sua possibilidade de decisão pelo próprio ambiente, né? Então, assim, eu vejo que a luta... Ou seja, com respeito totalmente. Sim. Nunca vai ser tão fisiológico. Sim, né? e íntimo, digamos, né? Porque uma das coisas, por exemplo, assim, eu vejo que a gente tem exigido direitos nas maternidades muito aos poucos, elas têm adaptado algumas coisas em relação a esses pontos importantes, né? Mas assim, que, por exemplo, que eles tenham essa consciência de que seja sagrado, acho muito difícil, né? Não sei, não percebo muito esse ambiente assim. Espero que tenham profissionais que sejam assim, mas assim, por mais que digamos que a obstetra seja super assim, né, nossa, super conectada e tudo ali, a equipe de plantão que está ali talvez não esteja, entende? E não tem muito como você escolher isso. Aí o pós, depois que nasce, você vai estar lá, você tem que ficar 2 dias lá, né? E vai estar entrando e saindo gente, entendeu? Porque aí foi isso que uma amiga minha comentou. Ela falou, nossa, foi tudo assim muito bom, né? Mas assim, ela falou, umas coisas que são ruins, que não tem como fugir na maternidade primeiro, você tem que ir para a maternidade, né? Então você tem que pegar um carro e ir para a maternidade. Aí você tem que passar pela triagem. Sim ou sim, você tem que passar pela triagem. Vão fazer um atendimento, vão fazer exame de toque, não tem como você negar isso. Aí várias coisas a gente está conseguindo que eram atendimentos protocolares, a gente está conseguindo através do plano de parto e tudo, está conseguindo, né, tirar muita coisa que é desnecessária, ok. Aí a separação do bebê e da mãe. Nossa, daí às vezes consegue lá 1 hora de golden hour, assim, o bebê fica na mão, mas sempre vai para o berçário, entendeu? Totalmente desnecessário, né? No Brasil, no Brasil, pelo menos. aparentemente. Que a gente descobriu isso em pleno podcast, né? Que aqui, nas maternidades particulares, tá? No SUS, graças a Deus, não existe berçário, que eu saiba, assim. Mas enfim, daí você não tem poder de decisão em relação a isso. Daí você vai para o quarto, o bebê vai para lá, daí você fica 2 dias. Aí minha amiga falava, guria, eu cansada, querendo dormir, de repente, blum, abria a porta, iam trocar o lixo. Aí abriam a porta, vinham trazer não sei o quê. Aí, sabe? Tipo, ela falou, não conseguia descansar, assim, não conseguia e em muitos lugares nem deixam você dormir com o bebê na sua cama. Nossa, isso eu não Também. sabia. Sim, aqui é muito normal. Você não pode dormir com seu bebê porque tem risco de matar ele. Então. É muito louco, né? Então, assim. Sim. Diga.
Não. Eu acho que esse é outro capítulo. Senão a gente já... Vamos voltar pro... Mas assim, a gente vai falar agora mais sobre as intervenções e sobre essas diferenças, né? Para algumas mulheres, ainda assim, o parto em casa não é o que significa segurança para elas, elas vão preferir a maternidade, né? Mas é importante que saiba de todas essas questões, né? Então, a informação e saber e medir, colocar na balança, encontrar a fórmula perfeita para você é o que a gente defende, né? Essa autonomia que seja embasada em informação de qualidade, né? E evidência científica. E evidência científica, né? É o mínimo que você pode exigir de uma instituição que se diz médica. E daí, só para finalizar, então, esse momento pós-parto também é um momento íntimo. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre essa questão social, né? Do que é a necessidade dos outros. Porque, claro, vai ter gente que tá morrendo de vontade de, né? Avô, tio, tia, primo, enfim, que quer conhecer o bebê, mas passa por cima da necessidade daquele núcleo familiar de pai, mãe e bebê, entendeu? Então, assim, ver qual que é a sua vontade. De repente tem mulher que gosta de receber visita, ok. Tem mulher que não tá afim. Você não tem que receber visita se você não tá afim, entende? Então, eu até iria mais longe e falaria que, inclusive, questione o seu desejo de tantas pessoas te visitarem, porque eu já vi dificuldade na amamentação e na lactância por causa disso, porque a mulher queria também muitas pessoas indo para casa, mas é um momento de super desconhecimento. Você não sabe como você está descobrindo um mundo novo, o seu bebê e você estão se conhecendo. A lactância às vezes é difícil, tem que pegar bem, são muitas coisas que você precisa dessa concentração 100% e de uma atenção super focada nele. Sim. Então, às vezes, até você deseja, mas talvez não é o melhor. Não é o melhor, eu diria que não é o melhor mesmo. Inclusive, o yoga traz várias recomendações em como viver, né, todo esse processo de preparação para concepção, gestação, parto, pós-parto. Eles falam para evitar qualquer visita nos primeiros 40 dias. Qualquer visita. No máximo, uma pessoa de muita confiança para estar no mesmo ambiente para ajudar na casa, entendeu? Total. Não para ajudar com o bebê, porque a mãe ela não se desgruda do bebê. Aí o yoga vai trazer uma linguagem muito mais energética de aura, né? Mas diz que a aura do bebê está muito conectada com a aura da mãe e ele sente um impacto muito forte energético se ele se separa de um ambiente, de um cômodo, entende? Sim. E faz sentido. E aí ele tem um campo energético muito aberto e que a presença das pessoas por mais que seja da família e com as melhores das intenções, ele sente muito, entende? Então, assim, a quarentena assim, levada super a sério, assim, super sabe? Delicado, sim. Na tradição yogi. E eu acho bem interessante, justamente por isso que você comentou, é um momento onde a mãe vai estar conhecendo o bebê e que não é muito legal ela estar com a atenção para fora, né? Porque é toda uma relação que está sendo construída ali, né? E aprender mesmo, né? Ser a mãe de primeira viagem, aprender toda essa questão da amamentação, né? E a amamentação também é um ponto onde tem muita lenda urbana, muito pitaco, muita coisa, né? Então, às vezes, você tem ali uma sogra, enfim, alguém, uma mãe, uma tia ali que vai visitar. Mas daí já começa a falar coisa que pode minar também ali, né? Total. Mas... a gente vai falar no pós-parto, vamos falar sobre tudo isso. Agora o bebê nasceu e está com a mãe. E Feliz. O cordão foi cortado, pode ser cortado, pode ser queimado, que também é um ritual super respeituoso dos tempos. Sim. Eu acho muito legal esse ritual por causa do tempo que leva queimar. Eu acho que proporciona um momento, né? E o fogo é super simbólico, né? Assim, também. Para quem tem essa relação, assim. Meus amigos, eles que tiveram um parto faz pouco tempo, eles escolheram porque achavam que era o elemento que
que faltava. Tinha água, tinha terra, tinha ar e acharam que era bom O fogo. o fogo. É lindo. É lindo. Unindo com isso da placenta é que outra forma é o lotus, né? O parto loto, que você não corta você não lacera o cordão, você deixa ele unido ao bebê, a placenta fica unida ao bebê e ela se seca e desprende naturalmente. Então, tem pessoas que também escolhem isso. Sim. Eu particularmente eu acho meio trabalhoso, assim, sabe? Mas, enfim, eu nunca estudei muito essa questão da placenta e por que faria isso. Talvez, né, tenha um fundamento aí que eu desconheça, mas o pouco que eu sei sobre a placenta e que tem me despertado, assim, um olhar diferente para ela, que eu acho bem legal, assim, é que a placenta, em várias tradições, ela é levada em consideração e muito enaltecida, né? E que é engraçado que no hospital é vista basicamente como lixo, assim, né? Tipo, descartado. E Sim. várias mulheres têm pedido para levar a placenta embora para casa para fazer o que ela quiser com a placenta, né? Porque é sua, né? Então, para algumas mulheres, elas sentem vontade de plantar uma árvore em cima que simbolize, né, o crescimento do bebê. Existe todo um conhecimento em relação ao poder realmente da placenta, né, nutritivo, digamos assim. Então, existe muito na parteria essa questão de comer um pedaço da placenta no pós-parto, né, que ajuda justamente em relação ao sangramento, né, hemorragia e tudo mais. Eu acho que é pela quantidade de ocitocina, realmente, né, Gueira? Eu não sei realmente, será que é por Eu isso? acho que é por isso, Pelos receptores? porque você. O jeito de parar a ocitocina na maternidade, eles dão uma injeção de parar a hemorragia, eles dão uma injeção de ocitocina, né? Talvez é isso, né? E a placenta ela é rica em ocitocina, então você come a placenta e daí essa ocitocina ajuda na. E muitas Às vezes mulheres. as parteiras, porque o que você está descrevendo é tipo, depois você come. Mas às vezes quando tem bastante sangramento, você bota um pouco da placenta Na bochecha, né? na bochecha. Isso é bem de parteria tradicional. Tradicional, é. E ela é extremamente assim, as pessoas que utilizam, né, essa ferramenta, esse conhecimento, dizem que ela dá um boost assim mesmo, né? Então ela é muito utilizada na recuperação, no pós-parto e tal. Ainda quero estudar, talvez a gente faça um capítulo especial para a placenta. Mas o que eu acho bonito assim é considerar que é algo que o seu corpo cria, que é uma ponte entre o seu bebê e você, né? É a nutrição realmente, né, entre você e o seu bebê. E nas tradições, assim, eles consideram a placenta como a guardiã, né, do bebê. E ela, é muito bonito isso quando eu soube, assim, quando eu li isso, falei, nossa, que lindo. Ela tá viva ali, tá nutrindo toda a sua comunicação ali, né, entre o bebê e você, se dá por ela. Ela tem um papel fundamental ali, né, no momento do trabalho de parto. Daí o bebê nasce e ela começa a se despedir, porque o papel dela está cumprido, né? Então depois ela se descola lá, né, entre aspas, e ela nasce também, e aí ela passa todo o sangue para o bebê e digamos que ela morre, né? Daí tem pessoas que escolhem essa morte mais lenta, digamos, que é o parto lótus, né? Mas assim, é como se daí acabou o papel dela, digamos assim, né? Ela se despede. Então, eu não acho que é de se surpreender uma pessoa que tem uma sensibilidade observar assim essa nobreza do papel dela e reverenciar isso também, né? Então, e também o fato de que ela é geneticamente idêntica ao bebê. É a única coisa que é geneticamente idêntica ao bebê. Então, realmente é como uma extensão dele por um tempinho, Sim, né? Mas realmente é
É incrível, né? É bonito, né? É bonito. É Acho bonito. que tem o seu lugar de, pelo menos, olhar para ela e falar obrigada e despedir, né? Uhum. Acho que é bem legal. Ai, Ai, mas é Guaira. isso. Isso é um parto fisiológico. Dá vontade de parir, né? Dá vontade de parir. Dá Bom, vontade, realmente. muitas das coisas que a gente pontuou aqui, vocês vão entender qual que é o contraponto de um parto que não é respeitado fisiologicamente, né? E vocês vão entender muito mais em relação a esses atendimentos protocolares aí, intervencionistas que a gente fica brigando tanto, Uhum. porque rompem com toda essa magia, Essa essa magia perfeição perfeita. da Sim. natureza, e é uma falta de sensibilidade, uma falta de noção, uma falta de ciência, é uma falta Cara, de ética, tudo que estão fazendo, né, hoje em dia no atendimento ao parto. o parto fisiológico realmente descrevem realmente isso que dá vontade de parir. Eu sinto vontade de parir, mas É, mulheres que parem, elas querem parir 1000 vezes e elas falam, cara, se eu não tivesse que depois criar aham. 1000 filhos, eu pariria todos os dias. Mas porque é Realmente. essa experiência, né? E aí você entende a mulher que fala não quero parir nunca mais, que viveu uma outra experiência. Uma Sim, outra porque foi experiência. É. totalmente é, agredido tudo isso, né? Uhum. Desrespeitado. Então, assim, claro que a gente entende que tem mulher que se traumatiza, né? É, Meu mas Deus. fisiologicamente é É, feito para sim. ser um momento sumamente de êxtasis e placer. Sim. E muitas têm relatado isso, né? Uhum. Não é mentira. Muito bem, Bom, Gueira. até a Até a próxima próxima. Se e cuida. vamos lá. E vamos lá. Beijos. Beijos. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras Te Espero, de Soft Tot. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.